Opa! E aí, vocês estão bom? Eu tô bom pra caramba. Galera, seguinte, hoje nós temos aqui a unboxing de um novo controle sem fio para Xbox. Eu estou falando do QRD Ferrox M5. Esse daqui é um daqueles controles que poderiam até ter algum problema, quase caiu, de conexão com o Xbox, mas não vai ter. Eu troquei uma ideia, tá, com a galera da QRD e eles garantiram que qualquer problema que tiver de conectividade com o Xbox, eles vão atualizar o dongle, tá? Esse daqui, ele funciona com aquele dongle, que é aquele adaptador, vou mostrar para vocês aqui, tá? E é esse camarada aqui, ó, QRD Ferrox M5, tá? Ele funciona sem fio no Xbox e eles vão prestar qualquer suporte futuro para atualizar esse carinha e ele continuar funcionando sem fio no Xbox. Para quem não está entendendo o que aconteceu, é que novos controles sem fio para o Xbox foram feitos, assim como o 8-bit da versão Hardware, assim como o G7 Pro da versão do Shang, né? Então, acabou que temos agora, só que a QRD, até onde eu entendi, ela não tem nenhum trato com a Microsoft, apenas que eles conseguiram colocar o controle deles para funcionar de forma sem fio no Xbox. E se você já estiver interessado nesse QRD Ferrox, eu vou deixar o link dele aí embaixo aí na descrição, tá? Porque desde já eu recomendo por todas as tecnologias que a gente vai ver que esse controle tem e também esse suporte futuro que a QRD prometeu lá no site dela, eles estão afirmando, tá? E também a galera da QRD que entrou em contato comigo confirmou isso, tá? Então eles falaram, pode falar no vídeo que nós vamos atualizar caso seja necessário. Vai continuar funcionando no Xbox, tá bom? Então, dito isso, queria muito dar ênfase nessa parte para vocês poderem comprar um controle sem fio de extrema qualidade e ficarem tranquilos, tá? A QRD ela já faz controles aí, já tem controle para PlayStation, né? E controles de excelente qualidade, tá? Então tá aqui QRD Ferrox, finalmente, né? Só abrir a caixa aqui, tá muito fácil, tá? Tá aqui falando, ó, para Xbox Series X e S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, iOS e Android, tá? Tá aqui, funciona na frequência de 2.4 GHz, ele tem RGB, tá? Tem função turbo, isso é loucura, né? E tem função também de macro nos botões traseiros, ou seja, ele tem também botões traseiros e a gente vai ver tudo isso aqui. Vamos lá, agora o foco é o QRD Ferrox, hein? Vamos lá? Uau! O controle é bonito ou não é, velho? Deixa eu segurar aqui para não cair, né? Olha aí, o controle é bonito mesmo, hein? Topzera demais, hein? Esse daqui é o dongle responsável por fazer o controlinho funcionar no Xbox, tá? Donglezinho bacana. E o mais legal é que ele vem até aqui, ó. Tipo um X do Xbox, olha só pra vocês verem que maneiro. Tá vendo? Parece que é o X do Xbox, cara. Que maneiro isso, hein? Gostei demais. O controle vem aqui, né? Bem protegido, encaixado aqui nesse suporte. Tirar ele aqui. Tem um pezinho da hora, não é aqueles controles levinhos, né? Aqui na frente não tem nada, vamos ver. Atrás aqui tem um cabo. E manual não tem mais nada, tá? Tirando isso aqui, acabou. O cabo que vem é um cabo USB-C para USB normal, tá? Então o QRD Ferrox funciona aí com cabo USB-C. Vamos tirar aqui a proteção dos analógicos. Provavelmente esse controle aqui vai virar meu controle de uso, hein? Bom, de primeira aqui, algo que me chama muita atenção no QRD Ferrox ao pegar ele na mão. Gente, é a mesma pegada do controle do Xbox. Não tem como, cara. A mesma pegada. Os caras mitaram. Esse aqui pode ser que seja um dos melhores controles para Xbox. Eu não tenho dúvida disso, tá? Caraca, que incrível, velho.
até o design aqui. Mas vamos lá, as features, né? Tudo que tem aqui nesse controlinho, tá? Para começar, ele tem os botões N1, N2, N3, N4 configuráveis aqui na parte de trás, olha só para vocês verem. Na parte de trás dele, 4 botões configuráveis, isso é maneiro demais. O mais legal desses botões aí, do L1, L2, L3, L4, eles são botões reconfiguráveis com macro, tá? Então, são botões aí que você pode deixar do seu jeitinho, tá? Eu achei maneiro demais. Aqui embaixo vocês podem ver que tem uma chavinha, né? Essa chavinha aqui é a chavinha, digamos, de on-off, tá? É a chavinha Power Switch, então você pode mover ela para um lado para ligar e para desligar. Então, assim, é o chaveamento de energia principal deste controle. Já na parte de cima chama a atenção os famosos Stop Triggers, né? Acho que tem gente que fala assim, que são os limitadores aqui, ó, do LT e RT, ó. Olha, tá vendo? Maneiro, né? Esse aqui tá limitado, o de cá não. Maneiro. E lembrando, já avisando que LT e RT são também gatilhos magnéticos, tá? Isso é top demais. E falando em gatilho magnético, vamos ver aqui a frontal deste controle. Olha que controle bonito. Eu ainda vou trazer o comparativo dele versus o controle do Xbox Series, tá? Mas dá uma olhada por enquanto somente nele. Já já a gente vai ligar, vai ver como que aparece. Os botões aqui, YBAX, são botões mais silenciosos, né? Botões de membrana. Aqui no D-Pad a gente tem botões de micro switch, tá? Ou seja, no mesmo esqueminha do Xbox, tá? Então são botões aí mais responsivos. E aqui nos analógicos a gente tem os poderosíssimos analógicos com o Hall Effect, que vocês já conhecem o Hall Effect, que são analógicos magnéticos que não vão dar drift por desgaste. Olha só que maravilha de controle, design muito parecido mesmo com o controle oficial do Xbox. Este botão aqui, ó, com Q de QRD, ele é chamado de botão Home, tá? Então no PC provavelmente ele vai ter a função de Home, tá bom? E no Xbox a função de botão principal. Esse botão com raizinho aqui, ele é chamado de botão T. Então ele tem várias funções para você poder customizar algumas coisas no controle. Ele é um botão primordial. De resto, os botões que estão aqui nesse controle, vocês já conhecem, tá? Já estão habituados, né, ao botão aí menu, ao botão janelas, né, do Xbox, e também aqui no meio o botão de captura do Xbox. E por ele ser um controle sem fio, obviamente que ele tem uma bateria sensacional. A bateria dele é uma bateria de 800 mAh, com a capacidade de durar até 8 horas de gameplay. Então, dependendo da forma que você joga, das configurações, até mesmo do RGB, ele pode durar mais ou menos que isso. Ah, e um detalhe, para ele carregar 100% a bateria, ele vai levar aí em torno de 2 a 3 horas para poder recarregar. E é óbvio que eu vou dar uma ligadinha nesse controle para vocês verem, e a gente vê também ele ali no sistema do Xbox. Por que não? Vamos ver isso funcionando na prática. Estamos aqui com um donglezinho USB, tirei e vou conectar aqui no meu Xbox Series. Bom, meu Xbox Series S já está ali ligado com o dongle conectado. E eu tô aqui com o controle na minha mão. Vamos ver. Ah, tem que ligar a chavinha aqui atrás de power. Liguei, apertei e olha, ligou, vibrou. Mostrar para vocês em detalhes o controle. Olha isso. É bonito, tá? Esses LEDs RGB são totalmente customizáveis, tá? Dá para você colocar uma cor específica, enfim, tá? Deixa eu ver. Ah, analógico não sai. É óbvio que ele não sai, né, pô? Se saísse era querer demais, né? Ah, detalhe, eu não mostrei para vocês, né? Mas ele tem também a conexão de P2 aí, ó. Maneiro, hein? Maneiro. Se pá, tem até a função de mutar aqui oculta também. Tem que descobrir no manual. Pô, é um controle premium, velho. Não tem como. Vamos lá no Xbox, então? Só uma ressalva rápida aqui. Eu já tô conseguindo mexer ali, tá? No Xbox com o controlinho, tá? O que aconteceu aqui? Ele vem dispareado, né? Então, obviamente, você vai conectar o dongle no seu Xbox, vai apertar o botãozinho lá,
E aí vai ficar piscando, né, no dongle. Aí você vai vir aqui no controle, ó, e vai segurar esse botão. Não é apertar uma vez, você vai segurar até ele ficar piscando verde de forma rápida, tá? E depois que ele conectar, voilà, ó, você já tá ali mexendo no Xbox. Bom, vamos lá então, ó. Tô aqui mexendo no Xbox, normalmente, como vocês podem ver. Apertei o botão principal, funcionou de boa. Vai pro menu, ok. Ver tudo, veio aqui meus aplicativos, né? E eu vou aqui nos acessórios Xbox, hein? Vamos ver o que tá constando. Controle. Só tá constando controle. Ok. Constando controle. Não tá mostrando que controle que é, né? Ok, show de bola. Não deu nenhum alerta ainda. E é isso, tá funcionando perfeitamente, velho. E olha só que maneiro isso. Eu descobri que o acrílico da frente do QRD Ferrox sai também, ó, magnético, né? E você conecta aqui de volta, ó. E boa. Montadinho de novo, hein? Nossa, controle sensacional, velho. Eu recomendo demais, hein? Galera, então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, mostrar esse novo controle, essa nova opção que a QRD está trazendo para nós aqui no Xbox. Se você quiser comprar esse controle, o QRD Ferrox M5, tem link dele aí embaixo aí na descrição. Lembrando, é um controle sem fio com a tecnologia do Hall Effect, com garantia de que ele vai continuar funcionando no Xbox. Então, se você quer garantir o seu, clica no primeiro link aí da descrição, que é o linkzão da mesma loja onde eu comprei o meu QRD Ferrox para Xbox. E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa também o sininho para você não perder nenhum futuro vídeo trazendo dicas de mais acessórios para Xbox. E eu vou ficando por aqui, falou e até um próximo vídeo.